E se a nossa saúde, na verdade, não dependesse tanto assim das nossas escolhas pessoais? E se ela dependesse muito mais de um sistema? Um sistema que, no fundo, lucra com as nossas doenças. É uma ideia forte, né? Mas, segundo uma pesquisadora de saúde pública chamada Anna Gilmore, o impacto do setor comercial é gigantesco, muito maior do que a gente costuma pensar. E, para começar, ela traz um dado que é assim, de cair o quê? Olha só que loucura! No mínimo, 1/3 de todas as mortes no mundo estão ligadas a um punhado de produtos comerciais. Mas calma, porque a estatística completa é ainda mais chocante. Pois é, até 2/3. E as categorias responsáveis por isso tudo são tabaco, combustíveis fósseis, álcool e alimentos ultraprocessados. Produtos que, convenhamos, fazem parte do nosso dia a dia e estão bem no centro de uma crise de saúde global. Ok, para a gente entender como chegamos a esse ponto, vamos mergulhar nisso em 5 etapas. Primeiro, vamos detalhar essa estatística, depois revelar o manual de táticas dessas indústrias, entender como a culpa acaba sendo jogada no colo do indivíduo e, por fim, questionar se o próprio sistema não precisa de uma mudança radical. A questão é que as ações das grandes corporações, aquilo que os cientistas chamam de determinantes comerciais, têm um impacto enorme e muitas vezes quase invisível na saúde de todo mundo. E essa citação da Anna Gilmore, olha, ela resume perfeitamente o desequilíbrio da coisa. As corporações faturam, enquanto a sociedade, ou seja, os governos e cada um de nós, é que paga a conta, seja na saúde ou no meio ambiente. Mas como isso acontece na prática? Bom, existe um tipo de manual de tática, sabe? Um roteiro que essas indústrias seguem à risca para manter o poder e, claro, os lucros lá em cima. O ponto aqui não são só os produtos que fazem mal, mas também as práticas que são prejudiciais. Pensa, por exemplo, na indústria de alimentos ultraprocessados. Não é só o excesso de açúcar que é um problema, é também o marketing super agressivo voltado para crianças que acaba moldando os hábitos alimentares de uma vida inteira. E aqui está o pulo do gato que este slide mostra. Essas táticas não são exclusivas de uma indústria só. Elas formam um manual que é compartilhado por todas, do tabaco aos combustíveis fósseis. É a mesma cartilha. Essa aqui é uma das táticas mais, digamos, sofisticadas. Imagina um ventríloco, sabe? A indústria é o ventríloco e a suposta organização independente é o boneco. A voz que o governo escuta parece ser a do boneco, mas quem está falando mesmo é a indústria ali por trás das cortinas. Agora, essa é talvez a tática mais perversa de todas. Fazer com que a gente se sinta responsável por problemas que, na verdade, foram arquitetados e são mantidos pelas próprias corporações. Essa citação é o exemplo perfeito. É a mesma coisa que culpar o pedestre por ter sido atropelado por um carro que vinha em alta velocidade. A responsabilidade, no fim das contas, é de quem cria o ambiente de perigo, não de quem sofre as consequências. E aí é que tá. Essa estratégia corporativa se conecta direitinho com esse sentimento de frustração que muita gente tem. Sabe aquela sensação de que, não importa o que se faça individualmente, o problema é tão gigante que parece que nada muda? E o exemplo mais gritante disso talvez seja o termo pegada de carbono. Um conceito que hoje a gente associa na hora com responsabilidade individual, mas que, na verdade, foi uma invenção de relações públicas de uma gigante do petróleo. Tudo para tirar o foco do impacto dela mesma. A indústria do tabaco é o caso de estudo perfeito, porque ela foi a pioneira, a primeira a desenvolver e aperfeiçoar esse manual de táticas, que depois foi simplesmente copiada por várias outras indústrias. A ciência já sabe muito bem o que funciona para reduzir o tabagismo, como a gente vê nessa lista de políticas. Então a pergunta é, se já se sabe exatamente o que fazer, por que milhões de pessoas ainda morrem por causa do cigarro todo ano? É aqui que a história dá uma virada. Como o gráfico mostra, apesar de todo o conhecimento acumulado, as vendas globais de tabaco que estavam caindo agora estão subindo de novo. Isso acontece porque a indústria do tabaco não fica parada assistindo. Ela é uma jogadora ativa e muito, muito inteligente. Ela se reinventou completamente. Lançou produtos novos, como os cigarros eletrônicos. Financiou campanhas de milhões para dizer que mudou. E o mais importante, usou estratégias de preços super sofisticadas para manter as pessoas fumando, mirando especialmente os grupos mais vulneráveis. E é aqui que a gente precisa ampliar o foco. O comportamento da indústria do tabaco não é uma exceção à regra. É, na verdade, a consequência lógica de um sistema econômico que recompensa o lucro acima de qualquer outra coisa, inclusive acima da vida humana. Bom, se o problema é o sistema, qual seria a solução? A Anna Gilmore aponta um caminho:
A gente precisa repensar o modelo inteiro. Os estragos causados por aquelas 4 categorias de produtos não são problemas isolados. A mesma lógica que adoece as pessoas é a que destrói o planeta e aprofunda as desigualdades. É um sistema que se alimenta da nossa vulnerabilidade, seja ela física, ambiental ou social. E este slide apresenta o centro da solução proposta. Primeiro, tratar a influência corporativa como o que ela é, um conflito de interesses. É como pedir para a raposa cuidar do galinheiro. Não faz sentido. Não dá para esperar que uma indústria que lucra com um problema faça parte da solução. E segundo, começar uma mudança profunda no próprio modelo econômico. No fim das contas, a conclusão é inevitável. Esperar que as corporações mudem por conta própria é, para ser sincero, uma ilusão. A única saída é uma regulamentação governamental que seja forte, eficaz e, principalmente, independente. A frase final da Gilmore resume a urgência e o tamanho do problema. Nós temos um sistema doente, um sistema patológico, e a conclusão dela é clara: continuar nesse caminho é simplesmente insustentável. E a gente encerra com essa pergunta no ar. Quando um sistema inteiro é montado para lucrar com aquilo que nos faz mal, de quem é a responsabilidade de dar o primeiro passo para mudar isso? A resposta, com certeza, não é simples. E talvez não seja uma só. Mas fazer a pergunta já é o começo de tudo.